Fala devs, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem. Mais um vídeo para esse canal. E agora, a pedido de um inscrito, vamos fazer uma combinação de números repetidos, só que em sequência, obedecendo também a categoria de 10.000 possibilidades, tá bom? Ou até mais, 23 mil, 23 milhões, bilhões, tá bom? Então vamos criar nosso arquivo main, tá bom? Nosso arquivo de execução. Lembrando que eu estou no ambiente Linux, então provavelmente a forma que eu for executar vai ser diferente, porque eu vou ter que compilar usando o GCC. Primeiramente, iremos incluir aqui a biblioteca stdio, entrada e saída de dados. Em seguida, também o stdlib, porque vamos tratar esses dados, tá bom? E aí, uma palavra-chave nova que seria define, ok? A gente vai definir uma constante que é número de combinações por execução, tá bom? Isso aqui vai ser por execução, que vai ser em torno de, deixa eu só ver aqui, 10 mil, são 5 zeros, então 1, 2, 3, mais 1, e ponto e vírgula no final. Ah, não é obrigatório, tá o ponto e vírgula, é só se quiser, porque eu estou definindo, ok? O próximo passo a gente vai definir o total de números, tá bom? Total de números a gente pode definir como 5, ok? Vejam que constante é dessa maneira, tá bom? É como se fosse uma definição global. Em seguida, vamos criar uma lista, um array, ou seja, um vetor de long números. Por que long? Porque long vai armazenar um X dados, só que muitos grandes. E esses valores são 1, tá bom? Que a gente vai utilizar. 2, tá bom? 3, ok? 4, é só um exemplo, tá bom? A gente está seguindo esse exemplo para poder seguir adiante. Em seguida, 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Aí sim, esse sim a gente tem que finalizar com ponto e vírgula. Vamos precisar de uma função que significa gerar combinação, tá bom? Então, void, que ela vai ser void gerar combinação. Índices, tá bom? Lembrando que como eu estou no Linux, ele tem um certo delay na hora de salvar. Então, for, ok? For int i na posição 0 e menor que total de números que a gente definiu, ok? E mais. Em seguida, vamos precisar imprimir esse valor, printf, que é justamente esses valores combinados. E tem um detalhe, como a gente está trabalhando com long, eles são inteiros, mas a gente precisa dizer que ele é L, é como se ele fosse long, então é por isso que a gente passa esse Lzinho, tá bom? Então, número de índices, tá bom? E aí, esses índices, tá bom? Índices que a gente definiu, ok? Que é na passagem de parâmetro e o valorzinho i, ok? E ponto e vírgula no final. Vejam que ele até se agitou. Aí, se o total de números, ok, for menos 1, ou seja, se o total de interações, que é o nosso i, ok, for menor que o total de números 5 menos 1, o que é que vai acontecer? Aí ele vai botar uma vírgula, tá bom? Uma vírgula para ficar tudo bonitinho. Apenas isso. Aí a gente sai do loop e bota um print barra i, ok? Lembrando que ele já organizou. Para isso, vamos precisar criar carregar um progresso de quantos dados a gente está trabalhando, ok? Então, para isso, eu vou criar aqui um int, ele vai retornar inteiro, carregar processo, ok? Em seguida, o que é que ele vai verificar? Ele vai verificar se o file, ok? Se esse arquivo, file, e o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui a gente não viu que isso era assunto de estrutura de dados. A gente está apontando ponteiros. Mas é a mesma coisa que eu estiver fazendo isso aqui, ok? E aí a gente vai usar uma estrutura chamada para criar esse arquivo. Vamos chamar ele de progresso.txt
vírgula R, porque ele vai ser de leitura, ok? Por ser de leitura, ele vai ler. Então, int índice foi igual a 0, e aí ele vai fazer a verificação. File, que é o arquivo, diferente de null, o null aqui tem que ser maiúsculo, ok? E aí, fscan, F é como se fizesse a leitura, vai fazer a leitura do arquivo, vírgula, %d, por causa do índice, que é quem? O índice, ok? Ele vai fazer essa leitura. Em seguida, ele vai fechar com um close, que vai ser o próprio arquivo, ok? Em seguida, saindo do loop, aí ele vai sim retornar quem? O próprio índice, ok? Ele está reclamando aqui justamente por causa desse scan, mas ignore, isso aqui é apenas na minha máquina, de vocês vai estar bem bonitinho. Então, salvar progresso, ok, int índice, ok, e ele é void, mas tem um parâmetro índice, então, mesma coisa, a gente vai abrir esse arquivo, file, posso até copiar praticamente, porque é a mesma coisa, porém a diferença é que ele é void, então aí ele não tem esse retorno, ok, vamos copiar aqui. E qual a diferença? Eu não uso isso daqui, ok? O que é que eu faço aqui na hora de tratar? Porque eu já estou passando com parâmetro para o próprio índice. Então, dessa maneira, a gente se encerra, ok? Aí agora, a gente vem para a execução principal, que é o nosso método main. Então, int main, ok? Lembrando que sempre tem que retornar 0, mas se ele for void, ele aceita também. Então, int índice. Vejam que interessante. Eu consigo acessar o total de números. Por quê? Porque eu estou criando um vetor, sim, mas eu consigo acessar porque ele é global, ok? E ele começa com valor 0, ok? Em seguida, vai ser int progresso, ok? Lembra daquela carregar processo? Agora a gente vai carregar aqui e ele vai receber, ou seja, ele vai ser carregado. Aí printf, ok, gerando combinações a partir do progresso. Porque ele vai ver se esse progresso já não teve o bastante. Então, %d barra n progresso, ok? Em seguida, a gente vai justamente fazer o que? For, ok? Int i na posição 0 e menor que número de combinações por execução, lembrando que é por execução, ok? E aí, o que ele vai fazer? Gerar combinação. E aí eu passo quem? O próprio índice. Lembra disso, né? Ó, lembra que eu estou passando um índice? E quem é esse índice? É esse índice que eu estou inicializando. E ele começa com valor 0, ok? O próximo passo é int total de números menos 1. E aí eu vou fazer um loop. Esse loop, que é o enquanto, o que vai acontecer? J for menor ou igual a 0, ok? Perdão, o J é isso daqui, viu? Se eu botar o I, ele vai dar conflito. Então é J, ok? Então, dentro do if, o que a gente vai fazer? Índices J total de números, ok? Menos 1. Lembrando que ele sempre está identando por causa da extensão do VS, viu? Porque a estrutura do C, a indentação tem esse comportamento. Então, índice, ok. Esse índice eu poderia ter chamado no plural, mas é índices, tá bom? Tanto faz. Então, mais, ok. E break, que é para ele dar essa quebra que ele executou, ok. Caso não seja um else if, no caso não é um else if, apenas o else, então o J vai receber 0, ok? Se caso não entender, aí ele vai fazer o que? J menos. E aí vai chegar no momento que ele não vai mais executar esse loop, ok? Saindo do loop, se a gente perceber aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar o progresso, vai incrementar
mais o i, mais o i, mais 1, ok? E aí, o que vai acontecer? Eu vou precisar também só de um parênteses aqui para ele fazer esse cálculo. Aí, o que vai acontecer? Porcentagem 1000, tá bom? Que é a questão da execução, foi igual a 0. E aí, se caso não for, o que ele vai fazer? Ele vai salvar o progresso. Então, ele salva o progresso. Lembra que o salvar progresso ele tinha um índice. E esse índice é exatamente isso que eu estou enviando. Então, i mais i e mais 1. E aí, ele vai salvar todo o progresso, ok? Aí, ele sai do loop, ok? E aí, o que ele vai dizer? Salvar progresso novamente para ele. Progresso mais número de combinações por execução, ok? E aí, printf combinações geradas, progresso salvo para a próxima execução, ponto barra n. Vamos só olhar se está tudo direitinho. Para a gente compilar, lembrando, eu estou no ambiente do VS Code no Linux. Se vocês tiverem qualquer ambiente, seja Dev, Cinema+, CodeBlocks, ele já vai aparecer o executável. O porquê que aqui não aparece para mim? Porque eu estou no Linux. Se eu tivesse em outro ambiente, por exemplo Windows, se eu apertar F6, ele já vai completar toda a estrutura para mim e vai rodar. O porquê que isso aqui não acontece? Porque eu preciso fazer o GCC, ele compilar para mim. Então, main.c -o, que vai ser meu objeto, que a gente vai ver isso na estrutura de dados, tá bom? Em seguida, eu vou chamar de main, tá bom? Lembrando, se você quiser fazer esse mesmo processamento, você tem que ter o GCC instalado, ok? E aí você faz esse mesmo processo com uma diferença, você usa o ESLI. Mas aqui no meu caso, apenas coloca no main, ele vai compilar. Ele já compilou. E para me executar, eu boto ponto, barra invertida, ok? E aí eu chamo o main. Quando eu dou main, olha o que aconteceu. Olha só o que ele fez. Ele não criou o arquivo, ok? Ele não criou o arquivo. Mas vejam que ele combinou. Ele não criou o arquivo, mas ele combinou. Então ele combinou vários processos aqui, olha só, é muito número. Então todos esses números ele combinou. E se a gente perceber, eu disse que são 5 números. Então ele combinou esse, depois combinou esse, depois combinou esse e combinou esse. Então ele combinou todos os possíveis números, tá bom? Ou seja, todos os números que a gente for enviar aqui, ele vai fazer essa combinação, tá bom? Isso aqui é apenas um exemplo desses números. Então, se você gostou do vídeo, deixe um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, coloque nos comentários o que você achou, que tipo de proposta de vídeo você deseja, tá bom? Sejam devs e até a próxima.